Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. As duas aulas que vocês receberam, eu entendo, creio, eu sou crente, eu tenho fé que vocês todos assistiram às aulas, né? Fizeram aquelas anotações e porque assim poucos interagiram no grupo, né? Alguns lá me procuraram no privado, mas agora também tem aí a oportunidade de você de repente, né, falar de alguma dúvida que ficou nessas duas aulas que foram enviadas aí. Fique à vontade, se quiser fazer a pergunta, algum comentário, aproveite agora o início da aula. Um de cada vez para não gerar confusão. Todo mundo junto assim dá uma complicação, né? Tá tranquilo? Não houve mesmo assim nas duas aulas assim nenhuma? Não? A gente pode então seguir? Vamos avante? Então, tá bom. Vamos falar hoje sobre a origem do pecado. Bora lá? Sobre a origem do pecado, tá? É o que eu quero estar aqui propondo para vocês a nossa reflexão de hoje, a origem do pecado. Vamos ver se a gente consegue falar da origem e também da natureza, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Sem correr muito, porque a nossa proposta, amados, é a gente se aprofundar o máximo possível em cada ponto, para que de fato a gente tenha aí a gente tenha assim, não só uma noção superficial, né? Mas ao máximo que a gente possa. Claro que a proposta do curso e nem das aulas é assim, exaurir, esgotar o assunto, falar de tudo que é possível ser falado, por dois motivos. Primeiro, que a gente não tem tempo, segundo, que o professor também é limitado, não sabe de tudo, né? Então, mas o máximo que a gente puder, e é por isso que vocês precisam interagir, perguntar mesmo, não voltem para casa, tá bom? Podendo, querendo, aproveite o momento, pergunta aqui, porque a gente às vezes tem até mais condição, né, de estar interagindo aqui com vocês, tá? Então vamos falar sobre a origem do pecado, tá? O terceiro capítulo de Gênesis oferece os pontos-chaves que caracterizam a história do homem. Então já vamos lá para o início de tudo, Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos pegar lá esse capítulo para extrair, né, algumas verdades, porque é da origem, lá do começo, que a gente precisa entender, né? O que aconteceu e o que aconteceu lá reflete hoje, até hoje. Então nós hoje somos resultado desse evento, né, desse primeiro casal, dessa desobediência. Nós somos resultados disso. É por isso que a gente precisa entender a origem. Ontem, pela graça de Deus, tive a oportunidade de falar em uma igreja ali em Praia Grande sobre os 5 solas. Os 5 solas é quase que um resumo da reforma protestante, né? E aí eu disse para os irmãos, é necessário que nós cristãos saibamos as nossas origens, de onde nós viemos. Hoje nós somos protestantes por causa desse evento de 1517, dia 31 de outubro. Então esse é o mês da reforma, dia 31 agora, e isso faz 505 anos, né, que houve, exatamente. Mas muitos não sabem, né, o porquê que houve a reforma e tal. Nós vamos ter uma matéria chamada História da Igreja e a gente vai trabalhar sobre isso aí. Mas eu falei, amados, nós precisamos saber de onde nós viemos, onde nós estamos, para saber também para onde a gente deve ir, né? Quem não tem, a gente não pode ser uma igreja igual a Adão, não tinha nem umbigo e nem história. Nem umbigo e nem história o tal do Adão tinha. E nós precisamos entender que há um lastro aí de onde... O que aconteceu? Nós chegamos aqui assim, do nada? Não. Nós somos resultado de todo um lastro histórico de no mínimo 2000 anos. E o que nesses 2000 anos nós construímos de bom e de ruim? Hoje nós somos uma igreja protestante bíblica de fato ou ainda precisamos de uma reforma? Mas isso aí é claro que é para outra matéria, né? Mas enfim, falando da origem do pecado, então a gente entender onde nasceu, como nasceu, todas essas questões para que a gente entenda o que o Evangelho pretende. Que o Evangelho vai na raiz das coisas, amados. A religião, ela trata superficialmente a vida do ser humano. Toda religião, sem exceção, ela informa
e ela reforma. Só o Evangelho transforma, porque o Evangelho vai na natureza, na raiz, onde nascem as coisas. Quando Jesus ele veio, ele falou lá com os religiosos líderes, e ele disse assim: vocês não ouviram o que os antigos disseram? Eu, porém, vos digo. Então, quando ele falava assim, vocês não ouviram o que os antigos disseram? Olha, quem matar alguém é réu de morte. Eu, porém, vos digo que aquele que só no seu coração, odiar o seu irmão, já é passível do fogo do inferno. Então, olha que coisa interessante, que Jesus veio onde nascem as coisas, não no resultado delas, não onde o leite derramou. Então, muitas vezes, a gente quer tratar das coisas superficialmente, a gente precisa entender a natureza, onde nascem as coisas, quais são as origens delas, porque é lá que a gente precisa. O Evangelho pretende ir lá no profundo, no mais íntimo do ser humano, resolver o problema lá, e não nessa questão aparente, superficial. Como eu disse, a religião faz, e faz muito bem, porque ela trata com as superficialidades, com as aparências, e o Evangelho não, vai no âmago do negócio, na alma, no profundo mesmo. Então vamos lá, esse terceiro capítulo de Gênesis oferece os pontos chaves que caracterizam a história do homem, as quais são a tentação, a culpa, o juízo e a redenção. Esses 4 pontos que eu quero aqui trabalhar com vocês nesse capítulo 3, tá? Então, a tentação, a culpa, o juízo e a redenção. Vamos ver um por um. Então, sobre a tentação. E deixem a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 3, que é onde a gente vai estar extraindo aí essas questões, tá? Gênesis 3. Isso, para deixar aberto como referência, mas a gente vai em outros textos da Bíblia, para a gente tá aí fazendo esse link aí, porque a Bíblia ela é harmônica, ela começa em Gênesis, mas acaba em Apocalipse, porque é uma construção de pensamento, Então nós estamos indo aqui no início, mas não ficamos por aqui. A gente sempre faz o link. Isso aqui eu acho que eu já falei umas 258 vezes e vou falar mais um bocado de vezes. Eu sempre vou bater nessa tecla, amados e amadas. Olha só, todas as vezes que lemos o Antigo Testamento, temos que fazer o link com o Novo Testamento. Temos que fazer essa ponte com o Novo Testamento, porque todo o Antigo Testamento ele é pedagógico, ele aponta para Cristo, aponta para a revelação plena, que é de fato o novo pacto, a nova aliança. Então, uma igreja, um discípulo, um cristão, que ele se prende e fica muito no Antigo Testamento, é bem possível que ele desenvolva um relacionamento superficial e religioso com Deus, Eu tenho muito medo de muitas pregações, elas sempre ficarem girando no Antigo Testamento e não apontar para Jesus, porque a finalidade da lei, a finalidade de toda a Bíblia é converger para Cristo, Como o próprio texto de Gálatas, Colossenses, enfim, vários textos do Novo Testamento dizem, que o Antigo Testamento ele aponta para Cristo, ele nos leva a Cristo, Vamos lá. Então Tiago, no capítulo 1, versos 12, o Gênesis é só como referência, põe um dedinho, igual eu assim, põe um dedinho lá em Gênesis, a mão toda, para vocês voltarem lá. Nós vamos voltar sempre em Gênesis, tá? Capítulo 3. Mas vamos para o Novo Testamento para entender a tentação. Então o que vamos falar agora, Tiago, capítulo 1, versos 12 ao 15, vamos todos juntos, devagarzinho, compassadamente, sem agonia, sem avexamento, sem aperreio. Vamos na manha da ovelha mansa, em Tiago, capítulo 1, falando da tentação, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero pegar aqui é sobre a tentação. Então, Tiago, capítulo 1, versos 12 ao 15. Olha o que Tiago, ele nos fala a respeito do processo do pecado, do processo da tentação. Amados, o pecado ele não acontece. O pecado é um processo que teve um início, tem-se esse caminho até de fato a culminação, a prática. Existe uma raiz, Não, meu Deus, assim, pequei do nada. Não, do nada não. Houve lá uma semente, houve lá um plantio, houve lá quem regou, houve lá todo o processo, germinou e aí desembocou na prática. Mas olha só esse processo. Quando a gente identifica o processo, onde nasce, é muito mais fácil e eficaz você interromper o pecado lá. Matar no ninho, que a gente fala, Então você mata lá no ninho o pecado, do que ficar enxugando gelo e remediando, porque é muito mais complicado, porque há as consequências. O perdão há,
A gente vai ver mais para frente, mas a questão é, as consequências do pecado, infelizmente, a gente tem que assumi-los, né? Mas vamos lá, então Tiago 1, 12 ao 15 diz assim: bem-aventurado, feliz, o varão que sofre a tentação. A tentação em si não é pecado, tá? A tentação em si não é pecado. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Um ponto interessante para a gente observar. Não é Deus que nos tenta no sentido, porque André, mas eu já li que alguém é tentado por Deus, aliás, o próprio Tiago diz aqui, né? Sendo tentado por Deus, não é uma contradição? Se Deus não tenta, como Deus tenta? Quando o Tiago e outras passagens diz que Deus tentou alguém, não é no sentido que o coloca à prova expondo ao pecado, tá? Não é esse sentido. O tentar de Deus é de fato estar dando a oportunidade para a pessoa escolhê-lo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Então não é tentar para o pecado. E o Tiago explica aqui: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Não leve essa tentação, né, para expor ao pecado, tá? E sim para provar caráter, moldar o caráter, amadurecer a pessoa. Então são termos parecidos, mas eles têm aplicações diferentes. Tranquilo, amados? Vamos lá. Verso 14. Mas cada um é tentado quando é atraído. Alguma Bíblia está engodado, não? Outra tradução ruim essa aqui, né? Quem é que sabe o que é engodo? É um negócio meio estranho. A minha aqui é uma das piores do mundo, pastora, que é a Almeida Revista Corrigida. A atualizada é melhor. O 14. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Tá engodado, né, pela sua própria concupiscência. Tá vendo como as versões elas nos atrapalham às vezes? Então aqui, para simplificar, né, cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo não permitido, que é a concupiscência. A concupiscência é desejo não permitido, desejo ilícito, tá? Então cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo que não é permitido. Depois, havendo o desejo concebido, dá luz o pecado. O pecado sendo consumado gera a morte. Olha que coisa interessante aqui esse processo. Então você tem um desejo, você alimenta esse desejo, e como ele faz aqui uma metáfora, quase que uma geração de uma criança, né? Nesse sentido, né? Que é gerado, é um processo. Hoje eu fiz quase isso. Eu planejei o negócio. Ah, tá, me deu susto agora. Aí eu pensei que não, se é pecado, não posso fazer. Mas me deu vontade de fazer. Criou em mim um desejo de fazer tal coisa. Sim. Aí eu fui, não vou fazer esse pecado. É coisinha. Coisa pouca, mas que é semente, né? É semente. Exato, graças a Deus que identificou. Amém? Que bom que identificou o desejo. Então percebam, queridos, a tentação, como ela é real, é presente. E essa tentação, ela tem uma origem que a gente vai ver, tá, daqui a pouquinho. Mas só para a gente entender, a tentação é justamente essa exposição ao sentimento, ao desejo, à vontade ou uma situação. Só que nós decidimos e podemos decidir se vamos continuar nessa tentação. Martinho Lutero, falando do Martinho Lutero, ele tem uma frase, pelo menos é atribuída a ele, que diz assim: eu não posso evitar que um passarinho sobrevoe sobre minha cabeça. Eu posso evitar que ele faça um ninho sobre minha cabeça. Então os pensamentos, os desejos, as vontades, amados, nós não decidimos se vêm ou não vêm. Eles vêm, sei lá, talvez dos quintos. Vem lá dos quintos, né? Nós estamos no meio do culto abençoado e vem os pensamentos que a gente fala de onde veio. Exato, nome de Jesus. Está arrependido, cai por terra fora, em nome de Jesus. Calma, agora está acontecendo isso? Não. Ah, tá. É assim que ela está falando, sim. eu complementei. Ah, entendi, tá tranquilo então. O pessoal voltou animado, né? Eu sei que vocês iam voltar meio assim e tal, voltaram animado. Deixa eu até colocar um negócio aqui que é pra... Então, queridos, percebam aqui, tá?
os pensamentos, as vontades, a gente não controla se elas vêm ou não vêm. O que nós controlamos e decidimos é se vamos alimentá-la e se vamos praticá-la. Aí que o Evangelho entra, nos dando as rédeas da vida. Mas calma que a gente, ainda vai chegar lá. Então, aqui o texto de Tiago diz isso, sobre a tentação, esse processo, tá bom? Quando ele é consumado, quando dá luz ao pecado, então ele é gerado, ele é nutrido, e ele pode ser consumado ou não, tá bom? Vamos lá ainda aqui no Novo Testamento, em 1 João, aqui do ladinho, a gente está em Tiago, uns livros para frente aí, uns 2 livros para frente, a gente chega em 1 João, capítulo 2, verso 16. Esse texto de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, 16, a gente vai fazer um paralelo com o capítulo 3 de Gênesis, tá? Então, façam isso agora. Pegue aí uma mãozinha, segure 1 João e outra mão, volte lá para Gênesis. A gente vai fazer esse paralelo. Vou ler com vocês, amados, acompanhem aí, por favor. Porque tudo que há no mundo, preste atenção nos termos, porque tudo que há no mundo, há a concupiscência da carne, Então já aprendemos que é desejo não permitido da carne. E quando fala carne aqui, como a maioria dos textos do Novo Testamento, refere-se ao velho homem, à velha natureza. Então, ao desejo não permitido da velha natureza. Nós já aprendemos que a velha natureza não se corrompe, não se converte, Esse velho homem que habita ainda em nós, ele habita em nós, mas não precisa ser alimentado em nós. A gente vai ver isso na soteriologia, como é importante termos as disciplinas espirituais, para que essa velha natureza não tome as rédeas novamente da nossa vida. De vez em quando, amados, a gente sabe que essa velha natureza ela quer dominar o homem regenerado, irrompe em ódio, em agressões, em ofensas e tantas coisas mais, tantos comportamentos, pensamentos, palavras, ações e etc e tal. Então, a gente vai aprender na próxima matéria, soteriologia, como que a salvação nos dá esses recursos, tá? Mas por hora, vamos ficar somente nesse ponto aqui. Então, o que há no mundo, e o mundo que diz aqui também, o João, ele refere-se ao sistema governado por Satanás. Ou esse mundo corrompido, essa humanidade, mundo entende aqui como humanidade, tá certo? O que há na humanidade, poderia compreender assim, é um desejo não permitido dessa velha natureza. A concupiscência, o desejo ilícito dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então o que há no mundo, queridos? 3 coisas aqui, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Guardem esses 3 termos: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Vamos voltar lá para o início, em Gênesis capítulo 3, versículo de número 6. Vamos lá no alvo, para a gente fazer esse paralelo. Então a gente viu lá o que diz o Novo Testamento e vamos ver o que aconteceu aqui. É exatamente o que o Novo Testamento, o que João está falando lá, tá certo? Que é a luta, em todo ser humano. Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher, concupiscência dos olhos. Vendo a mulher. Olha só. Gênesis 3 e 6, verso 6, meia dúzia. Vendo a mulher. A gente tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca. Pelos olhos. Pelos olhos. Vê, cobiça, O que Jesus disse? Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os olhos forem maus, haverá trevas. Cuidado para que a luz que esteja em vocês não sejam trevas. Olha a importância do olhar, Olha a importância de como os nossos olhos percebem, veem, quais são as intenções. Diga, amada. Eu conheço uma pessoa que ela olha para uma mulher, ela olha para outra e fala assim: não sei onde você beleza. Eu consigo ver a mulher bonita, por exemplo. Eu olhei para a pessoa, olhei, ela falou: nossa, que mulher linda. Ela, não sei onde você viu tanta beleza. E ela critica todas as mulheres que passam a ver a beleza da pessoa. Gente, é a concupiscência dos olhos mesmo, porque não consegue ver a coisa do outro. Amados, na verdade, tudo isso que a gente está falando aqui não é o membro em si,
não é o olho em si, é o coração. Jesus diz, né? É do coração que procedem todas essas coisas. Então, um coração puro, um coração limpo, um coração regenerado, um coração cheio de Deus, vai ter um olhar diferenciado. Sim, é isso também. Não é isso? Então, um homem de Deus chamado George Miller, ele foi um missionário, né? Esqueci o século agora, deve ser 2 séculos atrás, alguma coisa assim. E de navio, ele estava indo de um lugar para o outro. E o capitão, ele já era muito conhecido na época, né? Como missionário. E o capitão lá, eita meu Deus, não sei nem o termo, é comandante, não? Almirante, alguma coisa assim. Enfim, era o que mandava lá na navegação. E disse assim para ele, George Miller, cadê o seu Deus? Estou olhando aqui para o céu e eu não vejo. E ele disse assim, mas o senhor não tem como vê-lo mesmo. Porque diz a Bíblia, bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Então é o coração, né, que vai determinar muitas das coisas as nossas conclusões, do que ouvimos, da forma que ouvimos, da forma que vemos. A gente está entendendo que a gente chama das 5 faculdades da alma, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Não é isso que a gente aprende na escola? Os 5 sentidos da alma, 5 faculdades da alma. Então olha só, a alma se comunica com este mundo através dos 5 sentidos, né? Então essa alma, quando ela está submissa ao espírito, isso aqui é usado de uma maneira benéfica, abençoadora. Quando está dominada pela carne, pela velha natureza, então tudo isso aqui é instrumento desse velho homem. Então o instrumento é o mesmo, mas quem é que rege? Quem é que conduz? Qual é a origem, né? Então vamos lá, as pessoas se revelam quem elas são, é fácil assim, né? Quem é espiritual? Depende muito como ela olha as coisas. Jesus disse assim, mas você está falando que eu sou mal porque está reclamando porque eu sou bom porque os teus olhos são maus e eu estou abençoando o outro e você não? É inveja que um tinha na parábola lá contra o outro, né? Então quer dizer, eu abençoo e você acha que está errado. Então, errado não sou eu que estou abençoando o outro. Tratei contigo, está tudo certo, e agora os seus olhos são maus. Então, o problema são os teus olhos, ou seja, no coração. Mas vamos lá. Vendo a mulher a árvore que era boa, então, com concupiscência dos olhos. Agradável aos olhos, soberba da carne. Agradável aos olhos, não é? Árvore desejável para dar entendimento. Olha só, desculpa, não é soberba da carne, é concupiscência da carne, não é isso? Então, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Vamos voltar para a gente fazer o paralelo e compreender. Então, concupiscência dos olhos, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Concupiscência da carne e agradável aos olhos. Soberba da vida, desejável para dar entendimento. Por que o diabo fez? No dia que vocês comerem, serão igual a Deus. Soberba. Opa, seremos igual a Deus. Mas olha como o diabo, ele engana aqui o ser humano, porque o que Deus já tinha falado para o ser humano? Vocês são minha imagem e semelhança. Perceberam, amados, a sutileza? Vocês já são minha imagem e semelhança. E vocês não precisam ser igual a mim, vocês são semelhantes a mim. E tem mais uma coisa, amados, o diabo disse, no dia que vocês comerem, vocês serão. Deus disse, não, vocês já são. Então Deus abençoou e disse, vocês frutifiquem. Aí o diabo disse, não, você tem que frutificar para ser, tem que fazer para ser. Deus disse, não, já. Então assim, não, você tem que ser abençoado para. Não, já foi abençoado, é por isso que nós fazemos. Porque já somos. As bênçãos de Deus já estão derramadas sobre nossas vidas, amados. Eu não preciso ser abençoado. Então a gente tem a ideia, distorcida pelo pecado, religiosamente, a gente estrutura assim: nós precisamos de fé para ser abençoado, para fazer as coisas, né? Precisamos de fé para ser abençoado e gerar os frutos. Não, já fomos abençoados, por isso nós temos fé e os frutos vêm como resultado natural desse processo. Então olha como as coisas estão invertidas, e é o pecado que faz isso na estrutura religiosa, do pensamento de muitos cristãos inclusive, porque não entendem. Amados, o pecado ele distorceu nossa capacidade de entender, de compreender, de enxergar as coisas. Nós não ouvimos como deveríamos, nós não concluímos como deveríamos.
nós não praticamos como deveríamos, nós não sentimos como deveríamos sentir, nós não vivemos como deveríamos viver. O Evangelho é a proposta de estar ressignificando tudo isso, de estar reconstruindo tudo isso, de estar trabalhando tudo isso em nossas vidas. Porque embora nós aqui, estou considerando que todos nós somos discípulos de Cristo, tivemos a experiência do novo nascimento, mas mesmo assim o pecado ainda nos afeta. Estamos sendo trabalhados por Deus, mas o pecado ainda é uma realidade na nossa vida. Nós não estamos mais sob a condenação do pecado, nem sob o domínio do pecado, mas os efeitos. Cada um de nós sabemos muito bem quais são esses efeitos. Nós não podemos ser hipócritas, amados. Nós sabemos os pecados que nós enfrentamos, as lutas, as tentações e os pecados que nós nem vencemos ainda, mas estamos na caminhada. Glória a Deus. Pastor? Sim. Acho que em Efésios capítulo 1 fala sobre isso. Nós já fomos abençoados antes da fundação do mundo. Sim. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, todas as bênçãos, amados, olha só como a mente pecadora, religiosa, pensa que existe ainda bênçãos que Deus vai nos dar. Nós já fomos, o texto não declara isso, é afirmativo, é 1:3, pastor, 1:4. Efésios capítulo 1, 3, 4 e 5. Então leia, por favor, na íntegra os 3 textos, os 3 versículos do texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Foi até o 6, não foi não, amado? Foi até o livre, 6. Dá até para ler tudo, né? Na verdade, nós não nos apropriamos dessas bênçãos Sim. que nós recebemos. Exato. Nem temos noção de quais são. Mas é tanto que quando nós pedimos, nós recebemos imediato, às vezes. Exatamente. Com fé, acreditando, como filhos adotivos. Exatamente. Eu acredito que nós nem deveríamos receber nada, apenas desfrutar porque já foi nos dado. Nosso Deus. É a gente que, olha só como o pecado, amados, ainda nos afeta. E infelizmente, às vezes nós somos os culpados de ainda fazer a manutenção desse pecado, falando para os irmãos: para você ser abençoado tem que fazer isso. Não, amados, a Bíblia diz: já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais. É só gratidão, né? É desfrutar, amados. Eu não preciso fazer para ser. Deus já é em Cristo Jesus abençoado com todas as bênçãos espirituais. Aí a gente canta, a gente prega, né? O melhor de Deus está por vir. E eu fico pensando em Jesus. O que vai vir melhor da parte de Deus para nós do que ele já foi enviado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás? O que há de ser mais virtuoso, mais abençoador, mais profundo, mais de valor espiritual do que a salvação, a comunhão, a reconciliação? Fica todos assim morrendo de cabeça baixa, parece, sabe? O povo desmotivado. Estão falando assim, o melhor tá um avivamento, assim, Quem vai ter avivamento todo dia tem que ser mudado. Então, é isso que eu tô falando. Todo dia tá feliz. Jesus já pagou o preço da cruz por nós. Aleluia. Aí o povo fica morrendo, cabisbaixo, reclama, resmunga. Amados, ó, veja bem. Dá pra mim mesmo. Tá brava, hoje tá brava, irmão. Tá brava. Igual de mim mesmo. Hoje tá animada, Irai-vos, mas não pequeis. E vamos lá aqui pra gente ver aqui, então, a tentação. recebe o avivamento hoje, amanhã tá muito de novo. A tentação, queridos, né? A tentação, a gente percebe então que é essa questão de que o pecado, ele nos conduz, né, a pecarmos contra Deus, tá? Por essas vias aí. Aqui no capítulo 3 também, no verso 7, a gente leu o verso 6, vamos para o verso 7, né? Então foram abertos, olha que coisa interessante, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então aqui eu quero falar da culpa, falamos da tentação, agora da culpa. Eles olharam e perceberam que estavam nus. Mas olha que coisa interessante aqui.
Porque no capítulo 3 mesmo, do verso 9 ao verso 11, vamos ler para a gente entender. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse, o Adão, né? Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E verso 11, né? E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Capítulo 2, verso 25, voltando um pouco. Ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, capítulo 2, antes do pecado, verso 25, eles estavam nus, não se envergonhavam. Capítulo 3, verso 7, olharam, viram a sua nudez, se envergonharam, tiveram medo, veio a culpa. E aí a gente leu do 9 ao 11, e Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Calma aí, eles estavam nus, não era a nudez em si. Alguns estudiosos, eles pensam que aqui o verso de número 25, quando diz assim, que ambos estavam nus, né, o homem e a mulher, e não se envergonhavam, é porque havia neles uma natureza de santidade, uma inocência, como são as crianças. Põe duas criancinhas nuas, não tem problema nenhum, não há vergonha, não há constrangimento, né? Põe dois adultos nus, há uma grande vergonha, não é, amados? Então, a gente percebe aqui que no verso 7, os olhos foram abertos, porque quando um olhou o outro, já não havia mais a inocência, já não havia mais a pureza. O que havia agora era a culpa de olhar um para o outro. Olha que coisa interessante. Então a culpa aqui, ela vem aliás, amados, eu falei para vocês em outra ocasião, nem sei se foi essa matéria, que o Espírito Santo não trabalha com a culpa, porque a culpa é originária do pecado. A culpa é uma ferramenta do pecado. A culpa é esmagadora, paralisa. Deus nos responsabiliza, que é diferente. A culpa, ela é derivada do pecado, nos envergonha. E que bom que quando a gente peca, ainda a gente consegue ficar envergonhado. Não é uma coisa natural para nós. Porque se for, aí o negócio está seríssimo. Não é? Imagina só o dia que a gente pecar, fizer alguma coisa e a gente não tiver mais essa sensação, esse sentimento, esse pensamento, essa noção de vergonha diante de Deus. Então nós precisamos ser pessoas que se envergonham. Alguns são sem, né, vergonha. Então, a culpa, o juízo, no capítulo ainda 3 aqui, ó, versos 16 ao 19, então veio aqui o juízo de Deus sobre a humanidade, inclusive Satanás vai no meio aqui, ó, 3, 16 ao 19, capítulo 3, versos 16 ao 19. A mulher disse, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, o negócio está ruim aqui hoje, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha, a maldição de Deus se estendeu por toda a criação. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então aqui vem o juízo sobre a vida do ser humano, sobre a criação. Amados, aqui alguns falam assim, a maldição foi o trabalho, né? Não, o trabalho é uma bênção de Deus. Antes dessa conversa aqui, no capítulo 2, o Adão já estava lavrando o jardim, trabalhava, estava tudo certo. A gente que foi concebendo, né, por causa da preguiça e outras coisas mais, associando trabalho, a gente vai, encontra assim alguém no meio do caminho, diz, e aí, tá indo para onde? Eu vou para a luta, né? Vou matar um leão, tem que matar um leão no dia. Sempre associando o trabalho a uma coisa penosa, ruim, sacrificada, né? Oh meu Deus, tem que trabalhar, tem que acordar amanhã e tal. Sempre nessa questão, porque tornou-se algo que quase que é um castigo. A palavra trabalho, ela vem na verdade da Idade Média. E a palavra trabalho vem de tripalium. Tripalho era um instrumento de tortura.
Para alguns, o trabalho é uma tortura. Porque a palavra mesmo, né, anterior a tripalium, a trabalho, aleluia, glória a Deus. Estão me dando trabalho hoje aqui. Mas eu não tenho problema, porque o trabalho para mim não é algo... Não é não, faz parte do processo, né? Então, a palavra antes de tripalium, o trabalho, né, associado sempre a uma coisa penosa, tortura, um sofrimento, uma punição, um castigo, sei lá, alguma coisa assim, era lavor, né? O lavoura, aquilo que se cultiva, aquilo que a gente produz para o sustento da vida. Então olha as associações, que elas são totalmente diferentes, né? Então aqui a gente percebe que houve o juízo de Deus sobre o homem, que não era o trabalho, mas ele ia sofrer muito agora para o seu sustento. E a mulher? A mulher não tinha, vocês acham que a mulher não teria dor física tendo um bebê, mano? Isso é impossível, claro que teria, não tem como. Só que aqui o texto vai dizer que é multiplicado de sobremaneira essa dor, né? E as irmãs bem sabem disso, e graças a Deus que eu não tenho noção, nem quero ter, e tá tudo certo. Mas vocês sabem, apesar, varão, que tem alguma coisa que a gente passa também, que é bem semelhante. Intensas as dores, ele fala ali. Isso, mas ia se intensificar, né? Então as irmãs sabem muito bem. Mas nós homens, as irmãs também não vão entender. Como a gente não entende a dor do parto, elas também não vão entender como a gente sofre, como são as dores agudas, como que a gente é castigado quando tem gripe. Né? Já viu um homem com gripe? Elas não sabem, mas a gente fica assim, equiparado a um parto de gêmeos. Tô brincando. Vamos lá voltar aqui à seriedade do negócio? Muito tempo fora. O pior é esse aqui, ó, versículo, continuação das dores da gravidez, a parte B do versículo: seu desejo será para seu marido e ele a dominar. Esse acho que é o mais pesado. Não entendi, não. Esse aí é difícil. Queridos, vamos aqui aproveitar a situação descontraída para que a gente possa refletir sobre uma coisa. A dificuldade da mulher se submeter ao marido é justamente porque o pecado entrou na raça humana, inclusive na mulher. Essa resistência de aceitar qualquer situação que a leve a fazer coisa que talvez ela não queria, porque a sua vontade também está distorcida. E olha só que coisa interessante, a submissão é uma maldição de Deus, não é uma bênção de Deus. A submissão da mulher ao homem é uma maldição. Por que Deus disse para a mulher, você tem que submeter? Porque a mulher, depois do pecado, não iria cumprir mesmo o seu papel de ajudadora. Ia se revelar como uma manipuladora. Aquela, é bem sério isso aqui, amados, preste atenção aqui, ó. Ia se revelar como aquela que iria querer dominar o seu marido, e não são os papéis que Deus definiu. Calma aí, segura um pouquinho só para a gente entender todo o processo, tá? Então, depois Paulo, ele corrige isso lá em Efésios capítulo 5. Mas antes que a gente chegue lá, vamos entender aqui. Então a mulher, ela com certeza, agora porque o pecado entrou na sua natureza, ela não ia ter o papel dela, que é de ajudadora. E quando Deus cria o homem e depois a mulher, isso a gente chama, não é de ordem hierárquica, é ordem criacional e ordem funcional. A ordem criacional, e o texto diz, primeiro o homem foi criado e como cabeça. Agora, olha como o pecado vai distorcendo tudo. Então, se a cabeça manda, não é isso que a Bíblia ensina. Porque quando Paulo vai corrigir isso lá, que o Evangelho pretende corrigir toda a distorção, né? Ele vai falar, o cabeça, ele provê para a mulher, ele prevê os riscos, ele conduz a mulher, ele protege a mulher. A cabeça em relação ao corpo tem essa função. Então, cabeça é funcional, não é aquele que manda, é um cabeçudo, né? Então, olha a ideia do machismo já sendo introduzido, né, desde sempre nas culturas. Por outro lado, aí você tem a mulher que é rebelde ao homem. Quando ela quer fazer as coisas, ela sabe manipular muito bem, nós sabemos como é manipulado o homem. A mulher tem uns recursos que são malignos, porque não são direcionados para o bem do casal, sim para o interesse
egoísta, individual, não é? Tem um ditado que diz que mulher de bigode nem... Vocês não sabem não desse ditado? Sim. Por que mulher de bigode? Porque a mulher quer assumir um papel que não é dela, que é de liderança. Mas a liderança que nós estamos falando não é o machismo que foi construído nas culturas e nas gerações todas da humanidade, amados. Tá? Então a gente precisa corrigir tudo isso, retrabalhar tudo isso. Então olha o que o pecado nos afetou, de tal forma que a gente já não sabe mais viver, a gente vive tudo errado. Cada um não desempenhando o seu papel, querendo fazer o papel do outro. Né? Então, ordem funcional é uma coisa, ordem criacional é outra. Nós temos funções no relacionamento, mas os relacionamentos foram distorcidos. E aí veio o juízo de Deus dizendo para a mulher que tinha que se comportar de tal forma. E é uma dificuldade, de fato, né? Porque o pecado é uma realidade. Romanos capítulo 3, verso 23. Falando do juízo, tá? Romanos 3, de verso 23. 3 e 23 de Romanos. Paulo vai dizer o seguinte, que todos, ele refere-se à raça humana, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados, separados, longe da glória de Deus, amados, todos pecaram. Ainda em Romanos capítulo 6, verso 23, então vamos 6 e 23 de Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Olha só, o salário do pecado é a morte. Vou ficar só nesse ponto aqui, tá? O salário do pecado é a morte. Então veio o juízo de Deus. Qual foi o juízo de Deus? Fim último, resultado do pecado, a morte. Agora, o que é que aconteceu aqui? Aparentemente, quem estava com a razão? O diabo. Porque o diabo disse, né, conversa é isso aí que Deus disse que você vai comer e vai morrer. Morre nada. Não vai morrer coisa nenhuma. Aí o homem peca, estão os dois vivos. Quem parecia que estava com a razão? O diabo. Deus disse comer, morre. O diabo disse que morre não. Eles comeram e não morreram. Perceberam, amados? A sutileza do engano? Como pareceu que Satanás estava com a razão? Olha como o pecado aqui tem uma conotação enganosa. Ludibria, dá uma ilusão. Então, o pecado faz isso com a gente. Nos traz uma ilusão de que o pecado tem vantagem, de que pecar não é tão grave assim, de que a gente vai pecando e aparentemente a gente vai tendo os resultados positivos, e que me parece que fazer o que Deus fala é muito mais difícil. Quem faz as coisas certas, amados, sofre demais neste mundo. Quanto mais próximo de Deus, mais difícil de conviver neste mundo. Quanto mais parecido com Cristo, muitas vezes tem mais dificuldade em conviver dentro de igrejas cristãs. Quem prega de fato a palavra de Deus parece que é o que está errado. A gente está vivendo tempos complicadíssimos, onde a escuridão está sendo chamada de luz e a luz está chamada de escuridão. Os valores invertidos. E a gente percebe aqui que o juízo de Deus, ele de fato não era para aquele momento, mas era para uma eternidade. Esse é o engano do pecado, é que parece que imediatamente não há juízo de Deus. Vamos ler um texto de Salomão, lá em Eclesiastes. Eclesiastes tem um texto muito interessante, porque a gente fala, Deus ele trouxe o juízo, né? E ele já trouxe o juízo para toda a humanidade. Eclesiastes, capítulo de número 8, versículos de número 11 e 12. Eclesiastes 8, 11 e 12. Olha o que o Salomão escreve. Visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Por que as pessoas estão sempre, parecem ter disposição de praticar o mal? Porque o juízo não vem imediatamente, amados. Há essa sensação de que a gente vai pecando, porque não vem. Alguns sim, a grande maioria não. Mas Deus trabalha na perspectiva da eternidade. Esse que é o grande problema.
Então algumas pessoas falam assim, mas Deus não vai julgar coisa nenhuma. O negócio está aí bagunçado desde que eu me entendo por gente, esse negócio que Jesus vai voltar. Desde que eu sou criancinha, meus avós falam isso aí. Pedro vai falar isso lá no Novo Testamento, na sua carta, que ele alerta os irmãos, né? Eu tinha visto esse versículo, não. Qual? De Eclesiastes? Olha aí. Nossa Deus, olha isso, ó. Minha versão fala assim: quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Exato, estimula mesmo, né? Tipo assim, compensa, não compensa? quando acho que não vai ter juízo, não vai ter. Os adolescentes infratores, né? Faz, amanhã está na rua de novo. No Brasil o crime compensa, né? No nosso mundo, o errado, me parece que ele é mais vantajoso. Quem quer fazer as coisas certas está indo contra este mundo. Amados, preste atenção aqui. Este mundo está num curso, que é o curso do juízo e do pecado. Então, quem quer fazer a vontade de Deus vai contra o curso deste mundo. É por isso que esse mundo nos aborrece. É por isso que nós somos aborrecidos por este mundo. É por isso que quem quer fazer a vontade de Deus tem muito mais resistência das pessoas, do sistema, da criação, de tudo, amados, porque tudo aqui está afetado pelo pecado. E quem não quer mais viver dominado pelo pecado, praticando o pecado, então vai encontrar dificuldade em tudo. Mas é melhor agradar a Deus do que aos homens, né? Olha só, Pedro, aqui na sua segunda carta, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de número, deixa eu pegar aqui um mais resumido, né? Do 3, capítulo 3, verso 4. Esse Eclesiastes que você leu é sobre o juízo ainda, né? Sim, o 8 e 11. Pelo fato de que o juízo de Deus veio, mas ele não veio, talvez como Satanás disse que, né? Não, vocês não vão morrer. Deus disse, não, já morreram. Eles não perceberam, mas espiritualmente eles tinham morrido. Não havia mais a pureza, não havia mais a natureza. Então eles já tinham morrido espiritualmente. Só não tinham morrido biologicamente, era só questão de tempo, porque a morte entrou no mundo, né? Romanos 5:12 vai dizer isso. A morte entrou por um homem, pela morte entrou o pecado, pelo pecado a morte, melhor dizendo. Então a questão biológica seria uma questão de tempo. Espiritual, já tinham experimentado a morte espiritual, a separação de Deus. Deus foi até o encontro dele, não estava onde está. Estou longe de Deus, com medo de Deus, cheio de culpa. A morte eterna seria uma consequência de tudo isso. Então, 3 mortes aqui, que Deus disse que eles morreriam. Biologicamente, espiritualmente e eternamente. Biologicamente, é uma questão de tempo para cada um de nós, para cada um dos seres humanos. Espiritualmente, isso tem reversão, quando a gente aceita Cristo, nós somos eternos. A vida espiritual. E a vida eterna, para quem nasceu de novo, não é um problema. A morte eterna, melhor dizendo, porque tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna, né? Então, vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, a partir do 3, tá? Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências. Percebam quantas vezes essa palavra, esse termo vem aparecendo? Os seus desejos não permitidos, né? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A conversa é a mesma, amados. Verso 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, olha só, Pedro ele vem trazendo, Deus já trouxe o juízo sobre este mundo. Primeiro juízo, que é chamado de mundo antigo, o dilúvio, foi um juízo de Deus. Verso 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam, se entesouram, como esse tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha que coisa interessante, amados, vamos parar aqui no verso 7, para a gente fazer uma comparação. Quando veio o dilúvio sobre a terra, nunca tinha chovido na terra. Era um vapor que subia assim da terra e regava as plantas.
Nunca tinha chovido, nunca tinha caído uma gota das nuvens. Tanto é que quando o Noé diz assim, ó, vai ter um dilúvio, o povo diz, chapado, tá gagá, tá velho demais esse homem. Ninguém acreditou, amados. Nunca choveu, como que vai ter uma inundação no mundo? Mas olha só, como a palavra ela é recebida pela fé. Olha como o Noé creu na palavra de Deus e ele foi salvo. Então quando a gente fala que Deus vai julgar o mundo, as pessoas dizem, jamais, vocês estão tudo doidos. Primeiro que aí, ó, tudo que está acontecendo, desde sempre, Pedro vai dizer, tá, mas vocês ignoram isso, então Deus já trouxe o juízo lá. Agora veja que coisa interessante, quando a gente volta um pouquinho aqui, em Pedro mesmo, no capítulo 2, versos 4, 5 e 6, o Pedro ele mostra 3 juízos de Deus na história humana. Olha como Deus já vem julgando este mundo, amados, e as pessoas não percebem. Capítulo 2 aqui de Pedro, verso 4, 5 e 6. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então Deus já sentenciou os anjos ao primeiro julgamento, que foi feito na eternidade com a rebelião dos anjos. Então Deus já julgou na eternidade os anjos, só não executou ainda, mas já julgou. Verso 5, e não perdoou o mundo antigo, que é esse mundo antediluviano, né? Mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Segundo o juízo de Deus, no mundo antigo, pelo dilúvio. Verso de número 6, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. Terceiro juízo de Deus sobre 2 cidades na antiguidade, Sodoma e Gomorra. Amados, se Deus não julgar essa nossa geração e este mundo, vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra, porque a perversão de hoje é infinitamente maior do que Sodoma e Gomorra. E Deus é santo, Ele já julgou, e Ele continua julgando, e Ele vai julgar, porque o pecado é uma ofensa a Deus, né? Então o juízo de Deus a gente percebe aqui. Quarto ponto, voltando em Gênesis capítulo 3, versos 14 e versos 15, a redenção. Versos 14 e versos 15. Então, houve a tentação, houve a culpa, o juízo de Deus, mas é interessante que Deus resolve tudo ali, irmãos. Ali está tudo certo. Deus chamou todo mundo para a conversa, já resolveu tudo, deu a parte para cada um. Versos 14 e 15, ele disse o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente, representando aqui o Satanás, né? Por que fizeste isso? Maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti, aqui é uma metáfora, né? A linguagem de Gênesis é mitológica, é quase que poética, tá? Então a serpente aqui não é o animalzinho que Deus está se referindo, é Satanás personificado aqui na serpente, tá? Então só para a gente entender essa questão. Então o juízo não é sobre o animal em si, mas é o que representa aqui o próprio Satanás. E porém inimizade entre ti, ou seja, Satanás, e a mulher, e entre a tua semente, ou seja, a semente de Satanás, né, os homens ímpios, e a sua semente. Esta, ou seja, esta semente, ou este, que nós sabemos que é Jesus, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente feriu Jesus no calcanhar, representando a crucificação. Agora olha que coisa interessante, amados. A gente percebe aqui que o homem era responsável na liderança. Ele falhou nisso. Deus se volta para a mulher e faz aliança com a mulher, que era do ventre dessa mulher que viria o Salvador para a humanidade. Talvez por isso que em todas as culturas a mulher sempre foi oprimida, castigada, subjugada. Todas as culturas. Possivelmente porque Satanás sabia que era da mulher que viria. E olha o desespero das mulheres de antiguidade quando não tinham filho. Lembra de Raquel? Raquel, né? Dá-me um filho, senão eu morro. Porque as mulheres esperavam que delas viria o Salvador para a humanidade. Cada filho era uma esperança. Filhos sempre foram vistos como bênção de Deus. Filhos sempre foram vistos como a possibilidade de sair dali o Salvador do mundo. A continuidade da geração, no mínimo, da humanidade. Não é? E hoje a gente vê o contrário, amados. Estão matando os meninos. Aborto, genocídio no ventre.
mais de 50 milhões de abortos mundialmente, anualmente falando, no mundo. Isso aqueles que são registrados, e sabemos que grande parte, talvez a maioria, são feitos de uma forma clandestina. Imagine, amados, que coisa horrível. Mas enfim, só para a gente entender que aqui vem o julgamento de Satanás e aqui vem a redenção do ser humano, que é o próprio Jesus anunciado aqui. A gente chama isso aqui de proto-evangelho. O primeiro evangelho a ser pregado à humanidade foi pelo próprio Deus. Virá o Salvador, virá uma semente da mulher, virá aqui. E olha o que João diz no capítulo 16 do Evangelho de João, verso 8, 9, 10 e 11, e a gente vai para os nossos comerciais daqui a pouco. João, capítulo de número 16, Evangelho de João. Então vê a redenção aqui no capítulo 3, né? Evangelho de João, ou segundo escreveu João, capítulo 16, versos 8 a 11. Falando a respeito do Espírito Santo, que quando ele viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Percebam a ligação aqui, ó. O Espírito Santo, capítulo 16, verso 8, João. O Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica: do pecado, porque não creem em mim. Percebam que não é plural dos pecados, embora é verdade que é o Espírito Santo que nos convence dos pecados. Mas o que o texto está dizendo aqui, o que Jesus disse, é um pecado específico. É o pecado da incredulidade, amados. Vocês sabem o que é o contrário do amor? Não é ódio, é incredulidade. A gente pensa que o contrário de amor é ódio. Não é, é incredulidade. Porque quem não ama é porque não crê no Filho de Deus. Porque não crê em Cristo, amados. Não pode amar mesmo, não é? Mas a questão é, então Jesus disse, vai convencer do pecado porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. Jesus foi crucificado como injusto. O Espírito Santo convenceria os homens que Jesus foi o justo de Deus. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, olha o que o Espírito Santo, a função do Espírito Santo, nos convencer que Jesus, ele é aquele justo que morreu por nós, e o pecado que leva, o pecado que gera todos os outros pecados, nós chamamos na teologia isso de pecado máter, o pecado mãe, é o pecado que gera todos os outros pecados, que é o pecado de não crer em Cristo. Esse pecado que levará as pessoas eternamente à perdição, amados. Olha que coisa interessante. Oi? O único que não tem perdão é esse. Exato, é rejeitar o Filho de Deus. A gente vai falar sobre blasfêmia do Espírito Santo, mas já, né, uma introdução é justamente isso, é rejeitar a obra de Cristo na vida. Esse é o pecado, porque assim, pode ter pessoas que são, a gente já falou isso aqui em outra ocasião, que moralmente são pessoas assim diferenciadas. Gente honesta, sincera, bom pai de família, bom esposo, boa mãe, bom cidadão, gente moralmente assim, sabe, bem virtuosa. Aí essas pessoas, elas falam, mas eu preciso de salvação? Então, mas na ótica delas não. Sim, porque somos de bonzinho, né? Exato. Então, mas qual é o pecado que levará as pessoas para a eternidade? Não crer em Cristo. João capítulo 3, versos de número 17, vamos ler o texto? João 3 e 17. Eu falei que a gente ia para os comerciais, mas só para completar aqui, para não ficar... 3 ou 13? 3, capítulo 3. Capítulo 3, versos de número 17. 17 e 18, principalmente o 18, tá? Mas ó, João 3, 17 e 18. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem crê em Cristo não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que salvará as pessoas da perdição eterna? Crer em Cristo. O que condenará as pessoas à perdição eterna? Não crer em Cristo. Ponto final. É isso aqui. Porque pense comigo, nós continuamos a pecar. Então não é se eu peco ou se eu não peco. É se eu estou em Cristo, vivendo em Cristo, ou se eu não vivo em Cristo. É isso que vai decidir a eternidade dos homens. Agora, interessante aqui, amados, é justamente isso.
que a redenção vem por esse fato. Aliás, foi o hino da harpa que eu cantei com vocês, não foi? A tentativa? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Não é isso que diz lá? Nem é inspirada a harpa, mas olha como ele escreveu direitinho. Não são os meus pecados, é o meu pecado, porque ele se refere a esse pecado desse texto. O meu pecado, o pecado de não crer em Cristo, amados. É esse pecado de não crer em Cristo que gera todos os outros. E quem crê em Cristo tenta evitar todos os outros, não é? Então, falando isso, nós vamos para os nossos comerciantes. Vamos lá. Na continuação, então, aqui, ó, vamos ler mais uns textos do Antigo Testamento, tá? Lembrando que nós estamos falando sobre a origem do pecado, tá? Para não perder essa veiazinha da origem do pecado. Deus criou o homem para uma relação pessoal e de amor. Deus criou o homem para uma relação, a finalidade da criação do homem, para uma relação pessoal e baseado no amor. Portanto, com uma escolha, e isso é apresentado nas duas árvores do jardim, tá? Antes que a gente fale alguma coisa dessas árvores que tinham lá no começo, no Jardim do Éden, a gente vai ler um texto de Deuteronômio, capítulo 30, Deuteronômio, capítulo de número 30, versos 15 ao 20. Veja o que está escrito nesse texto. Capítulo 30 de Deuteronômio, último livro, quinto livro, né? De Moisés. Capítulo 30, versos 15 ao 20. Diz assim: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto, verso 16, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes os seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, que vais passando o Jordão, né? Para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então olha só, Deus propôs, amados, nem impôs. Escolhe, pois, a vida, e ele aconselha ainda. Eu te proponho isso, escolha isso, para que vivas, tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e Jacó, que lhe havia de dar. Então, amados, Deus, Ele cria o ser humano com uma proposta e uma finalidade para um relacionamento. E um relacionamento pessoal baseado no amor. Ou seja, Deus, o Criador de todas as coisas, cria o ser humano para que cada um individualmente se relacione com Ele, pessoalmente. Só que, para que isso seja feito, tem que ser na base do amor, da voluntariedade, da escolha. Nós já falamos isso em outra ocasião, né? Que para amar tem que ter a possibilidade de não amar. Para amar precisa ter a liberdade de não amar. Então Deus não poderia criar o homem sem o direito de escolha, ou sem a possibilidade, não vou colocar a palavra direito, sem a possibilidade de escolha, porque senão não seria amor, seria obrigado, seria imposto, não é? Seria um programa que não teria nem como alterar isso, mas o homem tem a sua vontade, e aí Deus ele propõe aqui que a vontade desse homem seja entregue a Deus, que ele chama de vida, caminho da bênção. Né? Mas se o homem quiser escolher o caminho da morte, da maldição, pode escolher também, porque Deus, embora seja o Criador e tenha todos os direitos sobre nossas vidas, Ele não se relaciona conosco com esses moldes opressivos de direito. Ele é tão bondoso, amados, que tendo direito sobre nossa vida, Ele renuncia o seu próprio direito para que essas pessoas entendam que Ele deve ser escolhido por entendimento de quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Olha só que coisa interessante, pelo menos eu acho muito interessante.
E aí a gente nota aqui essa árvore proibida, né? Então vamos lá, vamos notar essa árvore que foi colocada lá. Porque alguns perguntam assim, rapaz, mas se Deus sabia que ia ter essa desgraça toda, por que põe essa árvore? Por que ela foi colocada ali, né? Aí eu coloquei aqui, para prover um teste pelo qual o homem pudesse amorosamente e livremente escolher servir a Deus e dessa maneira desenvolver o seu caráter. Sem vontade livre, o homem teria sido meramente uma máquina. Então a escolha do homem é que deu origem ao pecado. Romanos capítulo 5, versos 12, 13 e 14. A gente está falando da origem do pecado, né? Eu estou colocando isso porque algumas pessoas falam assim, mas não foi Deus que criou o mal? Pegando até um texto de Isaías lá. Só que o texto de Isaías diz que Deus cria o mal, não é o mal moral, ali é o mal circunstancial. Tá? Ou seja, dia da adversidade. Esse é o sentido. Vocês nunca ouviram esse texto de Isaías, não? Não? Bom, deixa eu ler antes o texto então, né? Que eu falo aqui, de repente eles vão falando. Nunca ouvi falar desse texto, não. Vamos ler primeiro então Isaías, acho que é 42:7, vamos procurar juntos aqui. Falei do texto, mas não sei exatamente onde fica, mas a gente acha junto aqui, né? Acho que é 42:7. Bora lá. Se vocês acharem aí, antes me fala, tá? É isso mesmo, 42:8. É isso ou não? Eita, meu Deus do céu, será que eu não vou achar? Falei, não sei onde está. 45:7. Eu sabia que tinha algum 7 no caminho. 45:7, tá? Isaías capítulo 45, verso 7. Porque algumas pessoas pegam esse texto aqui e o interpretam de uma forma totalmente equivocada, tá? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Só que na língua original aqui, esse criar o mal, inclusive não é traduzido com mal com U, é mal com L. Vocês lembram da escola que nós aprendemos o português? Mal com U, qual que é o antônimo? Bom. Mal, bom. Mal com U, né? Bom. Tá certo? Mal com L, eita, tá meio difícil fazer essa. Não entendi nada. Não, deixa assim. Vamos lá. Mal com L, né? É que L, né? Os dois são mal, irmão. É tudo mal aqui. Nada presta. Perguntaram pra mim se é de direita ou de esquerda. Eu falei, sou ambidestro. Esse negócio de esquerda e direita. Então, mal com L, o antônimo é bem, né? Isso fala de circunstância. A gente estava até indo bem, né? Antes da merenda, né? O espiritual estava bom, mas agora... Acho que é o pecado que entrou aí no meio, né? Entenderam, amados? O texto aqui? Eu bagunço, mas eu tento corrigir depois. Vamos lá. Eu crio mal com L. Isso aqui no original é dia da adversidade. Então, de fato, Deus cria circunstâncias adversas com a finalidade e um propósito para nos levar ao bem, à eternidade. Deus deixa até que algumas circunstâncias adversas, que algumas consequências do pecado nos atinjam, porque o Isaías, Isaías é muito poético também, né? Ele tem um texto aqui que eu não vou lembrar agora, mas está em Isaías, que ele diz que Deus tem uma estranha obra. E às vezes a gente pensa que, mas isso aqui é muito estranho, Deus conduzir as nossas vidas, né, ou circunstâncias aqui, mas essa estranha obra é para nós, para Deus está tudo certo. E quando ele cria o mal, é o dia da adversidade, não é o mal, porque o mal tem origem no homem. Isso está falando da raça humana, tá? Não estou falando nem de Satanás e tal, que é outra conversa. Mas a origem do mal está no homem, das suas decisões. Aí a gente vai para Romanos capítulo 5, versos 12, 13 e 14, para a gente entender essa origem do mal, né? Romanos capítulo 5, versos 12, 13 e o 14. Diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, então o pecado entrou no mundo por um homem. Deus criou todas as coisas e disse, tudo é bom. Tudo que Deus cria, tudo que Deus criou, bom e perfeito. Quando a gente lê o relato da criação, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, depois que Deus acaba de fazer, né, no dia lá alguma coisa, ele diz, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus faz, tudo que vem de Deus, absolutamente, tudo. Como diz Tiago no capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito,
vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então toda a origem do bem, aliás, o mal em si, como entidade, nem existe, amados. Diga, amado. Ele é teólogo e ele é também arqueólogo, aquele famoso, acho que é o Rodrigo Silva. Eu estava vendo um negócio dele esses dias sobre isso, que as pessoas falam, mas Deus criou, é bom, mas ele criou o mal. Ele está falando, na verdade, o mal não existe, na verdade existe uma ausência de Deus. Exato. Né? Eu esqueci mais ou menos que ele falou, mas isso aí. Exato. Porque assim, quando a gente pega a própria física ela afirma isso. A escuridão, ela não existe. A escuridão não existe, amado. O que existe é a ausência de luz. O frio não existe. O que existe é a ausência de calor. Então, onde não tem calor, aparece, se manifesta o frio. Onde não há luz, se manifesta as trevas. Onde não há Deus, se manifesta a maldade. Mas não que existe em si. É porque o afastamento de Deus é a ausência dele, né? Da natureza dele, a manifestação dele. Então, assim, o que é o inferno? É a ausência total de Deus. O que é a punição eterna, a eternidade sem Deus? O banimento eternamente de tudo o que se assemelha e tudo que se manifesta como natureza de Deus. É o afastamento total da presença de Deus. A própria imagem e semelhança de Deus será arrancada do homem, porque Deus jamais lançará a sua imagem e semelhança no lago de fogo. O texto de Apocalipse diz que lá no lago de fogo, o bicho não morre, o verme não se apaga. Olha a aparência desse ente, desse ser, que não é mais humano, porque a humanidade dele foi arrancada. Isso é a punição de Deus, última, é onde será arrancado não só a aparência, né, mas a natureza, como um bicho e como um verme, a semelhança de um demônio. Então todos estarão no lago de fogo. É a ausência total de todo resquício de Deus que pode haver naquele ser, irmãos. Quando a gente fala assim, que a pessoa fez uma coisa ruim, você fala assim, rapaz, parece um animal. Então era ser humano, desceu para o nível de animal. E quando faz muito, muito ruim, fala, é um demônio. São essas expressões que a gente usa? Olha o declínio. Ser humano, animal, demônio, verme e bicho. Né? Então, é a ausência de Deus. E aqui o pecado entrou no mundo, porque o mundo era perfeito, o ser humano era perfeito. Aqui era a expressão da glória de Deus. Tudo o que havia era manifestação da glória de Deus, irmãos. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos, sem fala, sem linguagem nenhuma. Uma noite mostra outra noite. Como esse Deus é belo, como esse Deus ele é diverso, como esse Deus é santo. As virtudes de Deus estão estampadas na criação e no próprio ser humano. E aqui o texto vai dizer, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Não havia nada que aqui se assemelhava ou que tinha qualquer resquício de morte. Tudo aqui era vida e vida pura, vida abundante, vida perfeita, emanando de Deus, amados. Então olha só, a morte, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Paulo começa a trabalhar aqui entre Adão e Jesus, porque em Adão entra o pecado gera morte, todos morrem. Em Jesus vem a vida. E a vida também pode ser alastrada a todos os homens que pertencem à natureza de Jesus. Ele começa a fazer esse paralelo, né? Mas a questão é a origem do pecado. De onde veio o pecado? Do ser humano. Agora tem um ponto interessante que eu quero destacar. Satanás pecou uma vez só, né? Uma vez só. Só foi um pecado. Não há perdão para ele, não houve perdão para ele. Já está julgado, inclusive, que a gente já leu aqui. Já foi sentenciado, já foi julgado. Aliás, ele já está no lugar dele. Né? Vocês lembram que eu falei isso ou não falei isso com vocês? Que as pessoas pensam, mas se Deus é bom, por que ele não julga o diabo logo? Deixa ele fazendo toda essa desgraceira que ele está fazendo aí?
Por que Deus não julga o ser humano? Ué, isso já foi julgado, amados. A gente não lê em Apocalipse? E já está tudo resolvido? Que Satanás já está lá com o anticristo, a besta, o falso profeta, tudo no lago de fogo, que os ímpios já estão lá? Então nós que estamos na linha do tempo, Deus já está lá, onde tudo está julgado, resolvido e todas as coisas estão plenas. Deus está nessa realidade, nós que pertencemos a este tempo e a esse espaço. É uma coisa meio doida para pensar, não? Mas é exatamente isso, amigos. Nós estamos na linha do tempo, Deus está fora disso, então Deus já está lá. Deus já está desfrutando, ou nós estamos, melhor dizendo, desfrutando da presença de Deus da eternidade, os salvos. Satanás já está julgado, ele já está na eternidade julgado. É que nós ainda estamos na linha do tempo. De quem que nós estamos falando, irmãos? Vocês pensam que é de um ser humano? De alguém que tem origem aqui, limitado por esse tempo e espaço? Estamos falando de um ser absurdamente incompreensível. Monstruoso no sentido de que é espantoso. Meu Deus, o que a gente está falando? Será que o André não fumou alguma coisa que está tão doido assim? Que tá... Não, mas é isso que a Bíblia ensina. Não é? É isso que Deus já está lá, mas a noiva já está tudo certo, já está... Mas nós estamos ainda sujeitos ao tempo e espaço. Quando a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 20, se não me falha a memória, que o sangue de Jesus já foi derramado desde a fundação do mundo. André, mas não foi 2000 anos atrás? Então, tá vendo? A gente está preso ao tempo e espaço. Mas na ótica da Trindade, na realidade, onde Deus habita, tudo isso já está resolvido, amigos. Tudo certo. É por isso que Deus Santo ainda continuou se relacionando com os pecadores, porque já estava sendo resolvido na eternidade. O sangue de Cristo, a gente estudou isso na primeira matéria, não foi? Matéria passada? Ou não? Sim ou não, amigos? Sim, não é? Tá tudo confuso aqui, então a gente inverte as coisas para ver se dá certo, não é? Então, só para a gente entender essa origem do pecado. Só que Satanás, ele peca na eternidade. Então, se ele pecou na eternidade, não tem nem possibilidade de arrependimento. E ele peca contra a autoridade de Deus. Também não tem arrependimento, porque pecou contra a autoridade de Deus. E o pecado de Satanás veio da onde? Aí é um mistério. Aí a gente não tem condição de saber. Porque se Deus cria tudo bom, inclusive seres angelicais, de onde surgiu? O Ezequiel, capítulo de número 37, vai nos falar que ele foi criado perfeito, Satanás. Foi criado bom, foi criado cheio de virtude, tinha uma beleza extraordinária, era um ser diferenciado entre os seres angélicos, mas no interior dele surgiu misteriosamente o mal. De onde veio isso? Como se explica? Não se explica, a gente não tem ideia disso, a Bíblia não fala sobre isso. Agora, em relação ao homem, o homem peca dentro do tempo e do espaço. O pecado do homem é externo, porque ele é seduzido, ele é tentado, é Satanás que traz sobre ele, não surge dentro da natureza do homem. O homem é corrompido de fora para dentro, e ele peca contra a santidade de Deus. Contra a santidade de Deus tem perdão, é o sangue de Jesus. Contra a autoridade de Deus aí não tem. Que é, mais ou menos, a gente está caminhando sempre nessa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Rejeitar a obra de Cristo, pecar contra a autoridade de Deus, querer ser o próprio Deus, que é o que Satanás, ele quis ser. Agora, irmãos, a gente continua pecando, tem salvação, porque nós pecamos contra a santidade de Deus. Vocês sabiam? Mas não é tirar muito da responsabilidade, não, do pecado. O nosso é só por... Eu não entendi, é só por vista. Não, calma aí. Só por sedução. Tá, não, eu não estou falando só como se fosse uma coisa banal e fútil. Sim. Eu estou falando em relação ao pecado de Satanás, que é contra a autoridade, em relação, estou comparando o pecado de Satanás e o pecado do homem. Certo. Não é que eu estou falando que o pecado do homem é coisa inferior e tal. Não, sim. Eu estou falando na relação aqui. Satanás, ele pecou um único pecado, não tem mais perdão para ele. Né? Mesmo porque o pecado que ele pecou o corrompeu absolutamente. O seu ser, ele se tornou Satanás. O pecado dominou ele por inteiro na sua natureza. O pecado do homem, ele deforma o homem. Ele deforma a natureza do homem. Só que Jesus proveu uma nova natureza para ele. Né? E o sacrifício de Cristo substitui o ser humano. No caso de Satanás e os demônios, eles primeiro decidiram na eternidade que se rebelariam contra Deus.
Na eternidade foi feito isso. Conhecendo a Deus plenamente. Sendo seres que tinham acesso e viam a Deus face a face. Então, perceba na comparação que há uma grande diferença. Então, quando eu digo assim, isso aqui só foi pecado contra a santidade. Não, isso aqui é muito grave. Inclusive, com a santidade de um Deus absolutamente santo e que é um Deus eterno. É por isso que o pecado do homem também o levará para a punição eterna. O homem só pecou 70 anos, 80 anos, sei lá, 1000 anos que viveu antigamente, né? Mas 1000 anos em relação a toda a eternidade não é desproporcional? Não, porque o pecado foi contra um ser eterno e absolutamente santo. Então o pecado é grave também. Eu só estou aqui comparando nesse sentido. Esse pecado aqui de Satanás, ele é um pecado contra a autoridade de Deus, quer ser o próprio Deus, né? Então olha só, ele mesmo disse, eu subirei aos céus, exaltarei meu trono acima das alturas, acima das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isso veio do seu interior todo corrompido, amado. O ser humano não. Ele foi corrompido de fora para dentro, pecou contra a santidade, o sangue de Jesus resolve isso, né? Glória a Deus por isso, graças a Deus. Agora o ponto aqui é que, então a origem do pecado do homem veio de uma forma externa, esse é o ponto. Do diabo, da forma interna, não se sabe como. Agora, como o do homem não veio da sua natureza, mas ele foi seduzido, então uma nova natureza o salva, né? Esse é o ponto da origem do pecado, tá bom? Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus